Eu já conheci um pastor que tentou abusar de mim várias vezes quando eu tinha 12 anos de idade. Oi, amados! Este é mais um relato pessoal sobre a minha vida, que também quero deixar de alerta para vocês cuidarem das crianças. Com os meus 5 anos de idade, eu conheci Jesus Cristo. Comecei a frequentar igreja. Mas no decorrer da minha juventude, eu frequentei várias igrejas tentando me encontrar, me achar em alguma, porém eu não me encontrava. Mas eu tinha temor a Deus e seguia procurando. Em 2023, eu me converti e me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes, eu ia em várias igrejas tentando me encaixar em alguma. Eu tinha uma tia de consideração que era irmã do meu padrasto, que era cristã há muito tempo, mas ela havia trocado de congregação e me convidou para ir com ela no culto porque tinha um novo pastor. Eu tinha 12 anos. Então nós fomos no culto. Chegando na porta do culto, eu já me senti mal, senti uma opressão grande, uma vontade grande de ir embora, porém eu entrei mesmo assim. Aí o pastor estava pregando corretamente, as irmãs estavam falando em línguas, os irmãos estavam entrando em unção, a igreja toda em unção. Mas eu estava com medo, assustada, estava com nojo do pastor, estava com uma vontade muito grande de ir embora. Eu não via a hora daquele culto acabar, porque para mim estava sendo algo torturante. Estava sentindo uma energia muito ruim, um ambiente muito carregado, um local totalmente desagradável. Não estava sentindo a presença do Espírito Santo. Eu tinha 12 anos, eu frequentava várias igrejas, porém eu não era convertida. O que eu achei na minha cabecinha? Provavelmente eu estou com algum demônio dentro do meu corpo, ou estou muito longe da presença de Deus, e por isso eu estou me sentindo oprimida, estou me sentindo mal dentro da igreja. Quando o pastor fala, eu sinto nojo porque eu estou com o demônio. É o demônio que está sentindo nojo, não sou eu. Na minha cabecinha eu pensei isso, porque toda a igreja estava em unção, só eu que estava mal naquele local. Aí eu pensei isso e continuei lá. E aquele culto foi horrível, foi torturante para mim. Aí terminou o culto, todo mundo foi embora, certo. No outro dia, eu e minha mãe fomos visitar a minha tia. E a minha tia estava conversando com esse pastor. A minha tia tinha casa de aluguel e esse pastor tinha alugado uma de suas casas. Aí nós conversamos com ele também, muito simpático, muito educado, muito sorridente, alegre, com energia alto astral, conversava sobre Deus, que ele já era pastor há muito tempo, que ele era convertido, que convidando a gente para a igreja e tudo mais, falando da palavra de Deus, que ele era um bom rapaz, que ele era jovem, né? Ele era um bom moço, né? Ok, conversamos, ok, tudo bem. Depois a minha mãe entra pra dentro da casa da minha tia, fica elas duas e eu fico na calçada da minha tia. Esse pastor vai pra casa dele, depois ele volta, já era de noite, e fala pra mim, eu tenho um presente pra te dar. Aí eu falo, nossa, que legal, então me dá. Aí ele fala assim, sim, eu vou te dar, mas tá na minha casa, eu só dou pra você se você descer lá na minha casa junto comigo. Este pastor já sabia que eu era uma criança carente que vivia na extrema pobreza, porque a minha tia já tinha comentado com ele. Olha, presta atenção. Aí ele falou que para me dar o presente eu tinha que descer na casa dele para pegar. Aí eu falei, eu não vou descer na sua casa, porque eu já tenho histórico, né, que a minha mãe me entregava para ser quando eu tinha 7 anos, enfim, eu já tinha histórico, eu já era bem esperta com esses né, que me rodeavam. Aí eu falei, eu não vou buscar nada na sua casa. Se você tem um presente pra me dar, traz até aqui. Aí ele falou assim, não posso te dar, só dou se você buscar na minha casa. Ficou insistindo, eu recusei. E ele falou assim, então tá bom. Aí ele foi pra casa dele. Aí depois teve outros dias que eu fui visitar minha tia e ele veio com a mesma ladainha que tinha um presente muito legal pra me dar, mas só me dava se eu fosse buscar na casa dele. E ele falava isso longe da presença de qualquer adulto, tá? Aí tá, depois passou outro tempo, ele veio de novo dizer que tinha um presente pra me dar. E eu perguntei pra ele, o que é que você tem pra me dar? Se for uma coisa muito legal, eu posso ir buscar. Mentira, eu tava querendo saber o que ele tava tramando. Aí ele vai lá e fala pra mim, então, é uma bolacha recheada. Por quê? Ele sabia que eu era uma criança carente, que crianças carentes gostam de doce, gostam de salgadinho, é coisa de criança, e não tem acesso a isso porque os pais não têm condições. Então ele falou que o presente muito legal que ele tinha pra me dar era uma bolacha recheada. Mas ele só me daria a bolacha se eu descesse até a casa dele junto com ele pra buscar a bolacha. Aí eu recusei e disse pra ele que se quisesse me dar essa bolacha, ele vinha e trazia até mim, eu não ia buscar na casa dele. Até que teve um dia que ele me ofereceu bolacha na frente da minha mãe.
e falou que só ia me dar se eu fosse buscar na casa dele, que a minha mãe concordava de eu ir buscar a bolacha na casa dele. Porque a minha mãe tem histórico já de me entregar quando eu tinha 7 anos para ser vítima de infantil. Então, todos os abusadores, os pedófilos que se aproximavam de mim, a minha mãe aceitava. A minha mãe ficava do lado dele contra mim e me entregava para ele sempre que ela tinha oportunidade. Ela já sabia que ele queria fazer mal para mim. Então, ela concordou com ele que eu tinha que ir lá na casa dele buscar a bolacha. Aí eu falei, eu não vou buscar a bolacha na sua casa. Aí a minha mãe, junto com ele, a minha mãe falando, vai lá, filha, buscar a bolacha, ele quer te dar uma bolacha recheada só, você vai lá, pega e volta, vai com ele buscar. Mentira, tentando me enganar pra eu cair de novo na emboscada do... Mas eu já era esperta, eu já não tinha mais 7 anos, aí eu já tinha 12, já tava calejada, né? Tava com as antenas apontadas pra cima, detectando pra poder me afastar. Eu já sabia da intenção dele, né? Aí eu falei, eu não vou. Aí eu falei, já que você falou pra minha mãe, então vai lá, você junto com a minha mãe, pega a bolacha e traz pra mim. Aí ele, não, sua mãe não pode ir. Só você pode ir buscar bolacha. Eu só dou se você for buscar. E a minha mãe sorrindo junto com ele, concordando que eu tinha que ir. Aí eu continuei recusando. Aí depois ele veio falar comigo de novo outro dia e aumentou a proposta. Disse que na casa dele tinha 6 bolachas recheadas pra mim, que eu só precisava descer junto com ele pra casa dele pra pegar essas bolachas. Não tinha nada demais, era só eu descer e pegar as bolachas. Porque ele só entregava na minha mão, mas só se eu fosse buscar na casa dele. Aí eu falei pra ele, cansei e falei, eu não quero bolacha nenhuma, eu trabalho, eu sou faxineira, se eu quiser eu compro a minha bolacha. E falei, para de me perturbar, senão eu vou contar tudo para o meu padrasto, porque o meu padrasto não era a favor da infantil. Minha mãe sim, mas meu padrasto era contra. Aí depois eu contei pra minha tia que era da igreja, falei, aquele pastor estava querendo me dar uma bolacha, mas só se eu fosse na casa dele, ficava me convidando toda hora pra ir na casa dele, que só me dava se eu fosse buscar na casa dele. E essa tia já tinha presenciado esse pastor dando em cima de mim, falando que eu era muito bonita, que eu era uma boa moça, que eu era boa pra namorar. Eu tinha 12 anos e ele já era um homem adulto e falando essas asneiras pra mim, me assediando. E essa minha tia que era cristã, ela já tinha visto isso, já tinha me assediado na frente dela. Aí então eu achei que tinha liberdade pra contar pra ela o que tava acontecendo. Aí eu falei, ele tá me oferecendo bolacha, querendo que eu vá na casa dele de qualquer jeito. Mas eu não vou, porque ele tá querendo fazer mal pra mim. Cuidado com ele, ele é pastor da sua igreja, mas toma cuidado, porque ele é... A minha tia, que era cristã, que eu achei que tinha o Espírito Santo, a mulher me fala, ele é assim mesmo, ele só deu em cima de você porque ele é jovem, ele dá em cima de todo mundo. Eu tinha 12 anos, ele já era um homem adulto. A mulher cristã falou pra mim, não fica se achando não porque ele tá dando em cima de você, tá te dando importância. Porque ele tá em cima de todo mundo, não se acha importante, tá bom? Aí eu fiquei assim, em choque, porque eu estava acabando de denunciar ali pra ela que tinha um sendo pastor da igreja dela. E a mulher simplesmente fica do lado do e fala pra eu não me achar porque ele está me assediando. Olha o nível do problema, a problemática. Então, eu observando aquilo, fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos parar? Ela tá do lado do pastor. Ok. Aí, quando ele vinha falar comigo, eu já não respondia mais, não queria conversa com ele. Não suportava a cara dele. Ele continuou sendo amigo da minha mãe, porque a minha mãe aprovava a pessoa, né? Inclusive entregava os filhos para ser vítima. E a minha tia não corrigia o cara, não dava um sermão nele, mesmo ela sendo cristã, porque ela estava interessada que ele namorasse com ela, que ele tivesse alguma coisa com ela. Então ela ficava com ciúmes quando ele dava em cima de mim, na frente dela. Entendeu? Aí tá, eu pelo bairro eu fui conversar com outras crianças e falei, aquele cara ali é pastor, mas ele tem umas ideias estranhas. Aí outras crianças falaram pra mim que sim, ele dava em cima delas também, outras meninas da minha idade. Aí eu falei, meu Deus, ele é um perigo. Ele dá em cima de criança, a gente tem que alertar. Mas as outras crianças também eram leigas, eram bobinhas, eram crianças, né? Adolescentes, no caso, né? Aí falou assim, ele é assim mesmo, fazer o quê? Tem que deixar pra lá, só não dar confiança e não ficar perto dele. Aí então eu tive a ideia. Eu falei, eu vou ir no culto dele um dia e vou gritar na frente de todo mundo. Este pastor é...
Ele deu em cima de mim, ficou tentando abusar de mim várias vezes, querendo que eu fosse na casa dele, pra ele me trancar lá dentro e abusar de mim. Eu fiquei com essa ideia na cabeça que eu ia gritar isso no culto. Não sigam esse pastor, que ele é um lobo. Eu fiquei, até que um dia eu ia. Só que aí eu senti medo. Eu falei, se eu tentar denunciar esse cara, como eu já contei pra minha tia que era cristã, ela ficou contra mim a favor do pastor. E se a igreja achar que eu estiver mentindo e toda a igreja se revoltar contra mim também? E se esse pastor fazer alguma coisa contra mim? Aí eu fiquei com muito medo e desisti do meu plano de denunciar ele em público lá na igreja. Eu ia até subir lá no palco, pegar o microfone e gritar bem alto, que ele dava em cima das crianças da igreja. Mas o medo falou mais alto e eu não fiz isso. E esse pastor continuou nessa igreja por bastante tempo, assediando muitas crianças, muitas meninas, e as mães não sabiam, não sei se sabiam, mas acho que não. E a minha tia cristã, que sabia, não alertava as mães, não alertava as crianças, não cuidava das crianças. Ela era condizente com o mal, uma cristã condizente com o mal, que no caso não era cristã, nem ela, nem o pastor. Eles eram dois lobos em pele de cordeiro. Aí depois de um tempo, esse pastor foi embora da casa da minha tia, ficou devendo 3 meses de aluguel, fugiu de madrugada, deixou os irmãos na igreja tudo na mão e se picou a mula. Aí ficou por isso mesmo, colocaram outro pastor no lugar dele e vida que segue. Mas no caso, esse pastor já era um charlatão, um oportunista. Ele fugiu da casa da minha tia sem pagar aluguel durante 3 meses, porque ele ficou enrolando ela com a lábia boa dele. E aí ficou 3 meses sem pagar, depois fugiu na calada da noite, não tava nem aí. Então, eu não sei se ele chegou a abusar de alguma criança daquela igreja, mas que assediou, porque outras crianças também comentaram que estava sendo assediada por ele. Mas os irmãos da igreja não sentiram que esse pastor era um lobo. Os irmãos da igreja falou em língua, os irmãos da igreja entrou em unção por tantos meses e ninguém percebeu que esse pastor era um pilantra, que esse pastor era um assediador, que esse pastor era um... Aí eu te digo, dentro da igreja, um lobo dando o culto pro pessoal que era ungido, né, na unção, e ninguém percebeu a opressão, o inimigo, que aquele homem não era de Deus. Então, meu alerta para vocês aqui, meu amor, tomem cuidado com as suas crianças, não importa se é pastor, se é tio, se é parente, não importa, tome cuidado com as suas crianças, porque os predadores são boas pessoas, são carinhosos, são falantes, têm aparência boa, aparência saudável, aparência de gente legal, mas são uns monstros. Tá? Tome cuidado com as crianças, também tome cuidado com os falsos cristãos, porque tinha um pastor pregando, dando culto pro pessoal, e ele tinha um coração podre, ele era um... E como ele já era pastor há muito tempo, provavelmente ele já até realizou batismos. Um pastor com coração imundo realizando batismos. Eu não sei, mas provavelmente sim, porque ele já era cristão há muito tempo. Então, tome cuidado. Faça um estudo bíblico, tenha relacionamento com Deus para Deus te alertar quando você encontrar um lobo na sua frente se disfarçando de ovelha, de bom pastor. Tá bom, meu povo? Muito cuidado. Cuidado com as crianças, não dá mole com as crianças, porque esses monstros estão em todos os lugares. Em todo canto tem. Não demole, vigie, confie nas pessoas desconfiando. Porque onde tem criança tem predador. Onde tem criança tem demônio. Porque o cão, ele tem uma coisa com os inocentes. Ele quer destruir, ele quer acabar com os inocentes. Tirar a inocência da criança. Então tome cuidado, meus amores. Por favor, protejam as crianças de vocês. Eu, por medo, não denunciei aquele monstro lá na igreja. Fiquei com medo. Eu tentei contar pra minha mãe, contei pra minha tia que era cristã. E ninguém me apoiou, ninguém ficou do meu lado. Elas só fizeram eu sentir mais medo. Minha mãe que apoiava ele e a minha tia que gostava dele, queria ficar com ele e me fez sentir envergonhada porque ele estava me assediando. Falou pra que não era pra eu ficar me achando não, porque ele estava dando em cima de mim. As duas condizentes com tudo isso. Então, muito cuidado. Nem todo mundo que está na igreja é pessoa boa. Nem todo mundo que está na igreja tem um bom coração. Nem todo mundo que está na igreja caminha com Jesus Cristo. Mas na igreja, sim, tem pessoas que curam. Pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que são pessoas ungidas, pessoas que têm a presença forte de Deus. Porém, tem outras que não. Então, tomem cuidado, pessoal. Vigiem as suas crianças, porque nossas crianças, infelizmente, não estão seguras em lugar nenhum. Este pastor não conseguiu nada comigo, porque eu já era calejada, entende? Eu já tinha sido vítima de várias
infantis quando eu era criança, que começou com os meus 7 anos. Então, eu já era esperta nesse quesito. Mas as outras crianças que não tinham a esperteza que eu tive, as experiências que eu tive, provavelmente caiu na lábia dele e ele fez mal para essas crianças. Então, por favor, cuidem de suas crianças em todo lugar. Tem predador. Cuide. Aquela pessoa boazinha, que gosta de criança, que é gentil, que dá presente, bibibi. Fica de olho, fica esperta, tá bom, meu amor? Fique de olho em sua criança. Existem sim pessoas boas que gostam de criança, mas os predadores, eles têm um nhenhenhê com as crianças, que eles são muito bonzinhos, que eles são muito do bem. Eles se fingem para poder conquistar a confiança dos pais e abocanhar os seus filhos. Cuidado, pessoal, tá bom? Então, este é mais um alerta pessoal. É um testemunho da minha vida que serve de alerta para vocês. Em todo lugar tem gente que não presta. A casca é de uma boa pessoa, mas o interior é um monstro. Cuidado, meu povo, tá bom? Que Deus nos abençoe e, por favor, proteja as crianças. Então, no caso, eu achava que eu estava com demônio, por isso eu estava me sentindo mal na presença daquele pastor, me sentindo mal no culto daquele pastor. Mas não era. Na verdade, era o Espírito Santo que estava tocando em mim e dizendo que ele era um falso profeta, que ele era um lobo em pele de cordeiro. Mas eu, por ignorante da palavra de Deus, não ter o conhecimento, um relacionamento forte com Deus, achei que o problema era eu, que eu era errada. Mas, na verdade, o errado era o pastor, que ele era um charlatão. O Espírito Santo estava me alertando de alguma forma, por isso que eu estava me sentindo tão mal naquele ambiente. E o Espírito Santo tentou me alertar para eu poder ir contar para todo mundo quem aquele homem era, o que ele fazia. Porém, por medo, eu não fui e falei. Mas hoje eu estou aqui na internet contando meus relatos pessoais, meus testemunhos de vida, para que eu possa ajudar quem precisa. Quem passa por isso tem que denunciar, não pode sentir medo, não pode se sentir coagido. Você precisa denunciar para salvar a sua vida e salvar a vida de outras pessoas, no caso se você for criança, adolescente. E se você for um adulto, você vendo essa situação, precisa denunciar, precisa contar para todo mundo, precisa tomar uma providência, não pode sentir medo, porque se você sente medo, outras pessoas se tornam vítimas desses monstros, tá bom, pessoal? Deus nos chama para ser fortes e corajosos. Então, toma coragem. Se você sabe de algum caso assim, sabe de alguém que faz essas palhaçadas, essas coisas horrorosas, denuncia. Conta para todo mundo. Coloca este criminoso na cadeia, tá bom, povo? Tome cuidado e cuide das suas crianças. Eu achando que estava endemoniada, mas na verdade não estava. Quem estava endemoniado era o pastor, e eu, por ter sensibilidade com Jesus Cristo e com o mundo espiritual, estava sentindo a energia, captando aquela coisa ruim para mim. Porém, como não tinha conhecimento, eu não soube interpretar e, infelizmente, deixei passar essa situação, e aquele monstro continuou naquela igreja dando culto por muito tempo. Fazer o quê, né? Eu era apenas uma adolescente, criança no caso, de 12 anos. Os adultos que eu te contei que deveriam tomar uma providência, né? Mas você, meu amor, cuidado com sua criança.